E aí, gente? Tranquilo, beleza? Show de bola! Eu sou Franklin Magalhães, seu professor de Química aqui para mais uma aula, finalizando a saga das propriedades coligativas. Seja muito bem-vindo ao Motiva On, a mais uma aula gostosinha com o tio Franklin. Olha só, se liga que nós falamos sobre pressão de vapor, nós falamos sobre os efeitos coligativos, tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia, tranquilo. Tá faltando o que para fechar com chave de ouro? Tá faltando falarmos dos diagramas de fases da água e falar de osmose, osmometria, pressão osmótica, osmose reversa, e aí fechou para você cair nos exercícios e se aperfeiçoar ainda mais, ok? Tá pronto? Preparado e motivado? Então apertem os cintos e vamos nessa! Verificar qual é a jogada aí da propriedade coligativa volume 3. Olha o diagrama de fases da água, como é que funciona, olha só. Nós juntamos aí ó, o comportamento da pressão em função da temperatura e nós temos aí as regiões que representam o estado físico da água. Aqui nós temos o sólido, nesta região nós temos o líquido, nesta região nós temos o gasoso. Então aí você tem uma relação de pressão e temperatura e o estado físico associado a isso. Aqui nesta linha, na fronteira entre o líquido e o sólido, nós temos aí justamente aquela linha tênue da fusão. Exatamente. Então aqui nós temos o equilíbrio, aqui, ó, a fusão em toda esta linha. Nessa daqui, nós temos o equilíbrio entre o líquido e o gasoso. Aqui neste equilíbrio, a ebulição. E aqui nós temos o equilíbrio sólido-gasoso, o da sublimação. Tranquilo? Maravilha. E aqui é o famoso ponto triplo da água, onde a água encontra-se nos três estados físicos, o sólido, líquido e o gasoso. Olha um exemplo aí ó, de ponto triplo. Nós temos aí o iceberg. O iceberg aqui está coexistindo com líquido, né, no qual ele flutua, e com a fase gasosa, que é o ar e o vapor d'água. Joinha? Olha só, falei para você no primeiro vídeo, na primeira aula de propriedades coligativas, como era possível obter o café solúvel. Você acha que eu esqueci? Esqueci não. Então vamos lá, ó. Presta atenção. O pó de café é adicionado na água sob agitação, beleza? Como se fosse fazer o café normal. O conjunto é submetido a uma filtração para eliminar a porção insolúvel do pó. A solução restante, que é água, e a porção solúvel do pó, é congelada, então eu congelo o café feito e é colocada numa câmara de vácuo, baixa temperatura, baixa pressão. Os cristais de gelo formados sublimam com um leve aumento de temperatura. Então nós fazemos a sublimação, restando um produto isento de água e com suas propriedades inalteradas, o que não ocorreria caso a água fosse eliminada por fervura. Olha só, então, ó, dá uma olhadinha no gráfico aqui, vamos ver se a gente enxerga aí essa definição, não é verdade? Nós estamos aí, ó, com a água a 0 grau, beleza. E ela é o quê? Ó, congelada e colocada numa câmara de vácuo. Então nós estamos aqui, ó, nós estamos baixando a temperatura, baixando a pressão. Legal, olha só. Tipo isso aqui, onde está o 0,06 negativo. E aí ele fala que ocorre um leve aumento de temperatura. Então, nesta pressão aqui, você tem um aumento leve de temperatura, a pressão fica a mesma, a temperatura é relativamente baixa ainda, né? Se levemente aumentar para 0 grau, 0,1, aumentou levemente. E com isso ocorre o quê? A sublimação. Que máximo! Na patinação do gelo nós temos uma jogada, ó. Quando se patina no gelo, você sabia que na realidade os patins estão deslizando sobre uma fina camada de água? Uhum. Você está patinando no gelo ou na água líquida? Essa camada se forma devido à pressão exercida pela lâmina do patim, que provoca a fusão do gelo. Tá de brincadeira, né? Então, quer dizer que aquele aumento da pressão da lâmina na superfície do gelo faz com que esse gelo derreta. E aí você está deslizando, então você está aquaplanando. Essa é a palavra. Estamos aquaplanando nesse papo de patinação do gelo. Eita, jogada boa, hein? Olha só. Então, é possível, portanto,
derreter esse gelo ou a neve por um aumento de pressão. Olha só. E no gelo seco, uma breve curiosidade, é impossível a patinação, pois um aumento da pressão exercida pela lâmina no patim faria com que o ponto de fusão aumentasse ao invés de diminuir. Então já entendi que o diagrama de fases ele é um pouquinho diferente dependendo da substância. Então no caso do gelo seco, não seria possível eu ter o aumento, apenas aqui ó, olha o comportamento aqui ó. É diferente do da água que vai um pouquinho mais para trás aqui ó. Perfeito? Aqui na água aumenta a pressão, certo? E aí com a redução de temperatura. E aqui eu estou tendo o quê? Ó, aumento de temperatura no aumento de pressão. Então no caso do gelo seco não dá para patinar. Beleza pura? O que é a tal da osmose, minha gente? Osmose é um fenômeno da disseminação espontânea entre um líquido em outro e vice-versa. Uma disseminação de líquido em outro e vice-versa. A difusão de um líquido para outro é através de membranas semipermeáveis. E aí recebe o nome de osmose. O que é membrana semipermeável? Lembra lá da biologia, membrana plasmática ou citoplasmática? Então, membrana semipermeável é aquela que é permeável para o solvente e impermeável para o soluto. Então, o líquido passa, o solvente passa, não passa o sólido. Essa é a jogada da osmose, certo? A osmose é quando eu tenho o solvente passando por essa membrana partindo de um meio menos concentrado para outro mais concentrado em soluto. Bom, essa é a definição clássica de osmose. É o transporte do solvente do meio menos para o mais concentrado em soluto. Então, se liga aí, vamos continuar a jogada. Esse fenômeno permite a passagem do solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado, show de bola, e aí nós temos uma representação. Nós estamos aqui com o nível aqui igual, certo? Dos dois ambientes, dos dois meios, e por quê? Porque a membrana semipermeável não foi ativa ainda. De um lado nós temos a água pura, do outro a água com 1 mol por litro de glicose. Já sei que aqui eu tenho maior concentração e aqui eu não tenho concentração nenhuma, não é verdade? Pois é. Sendo assim, quando a membrana for ativada, for disponibilizar a passagem do solvente, adivinha? A água vai querer passar do meio que não tem nada de soluto para o meio que tem soluto. Então, olha só, olha aqui, ó. O nível da água vai baixar de um lado e o nível da água vai aumentar do outro. Perfeito? Isto é a osmose. E se eu quiser impedir que esta osmose aconteça, eu vou ter que aplicar uma pressão aqui. Uma pressão chamada de pressão osmótica. Isso é pressão osmótica. Pressão osmótica é a pressão exercida para impedir a osmose. O líquido quer passar, você não deixa. Perfeito? E quanto mais o líquido quiser passar, mais força tem que ser aplicada, maior pressão, para impedir a osmose. E como é possível a água querer mais ainda, ter mais vontade de passar pela membrana? Devido à concentração de soluto. Quanto maior a concentração de soluto, não é maior o efeito coligativo? Osmose é um efeito coligativo. Então anota aí, ó. Quanto maior a concentração do soluto, a pressão de vapor diminui, perfeito. Com isso, a temperatura de ebulição aumenta. Com isso, a temperatura de congelamento diminui. E com isso, aumenta a pressão osmótica. Aí fechou. Agora eu estou aqui com as propriedades coligativas associadas com a quantidade de partículas dissolvidas. Então tá aí, ó. A mínima pressão externa que deve ser aplicada à solução quando separada do seu solvente puro para impedir a osmose, isto é, definição de pressão osmótica. E a pressão osmótica depende da concentração da solução. O tio acabou de falar, maravilha. Então tá aí mais um exemplo. Eu estou com a membrana inativa, ativou, funcionou a osmose. Então perceba você que a solução tem de ficar como após a osmose? Diluída. Legal? Maravilha. E se eu quiser fazer o inverso? Já pensou no inverso? Ué. Ou seja,
eu quero jogar o solvente para o outro lado. Ah, sabia que você ia perguntar isso? Então se liga aqui, ó. Deixa eu limpar para você. A membrana semipermeável, que pode ser feita de bexiga de animal, celofane, ela é seletiva, ou seja, deixa passar o solvente, mas não deixa passar o soluto. Então, o nível do solvente vai diminuir de um lado e aumentar do outro. Então, se ela é seletiva e eu quiser que a água volte para o seu lugar, adivinha o que eu tenho que fazer? Aplicar uma pressão maior do que a pressão osmótica. Se isso acontecer, eu vou fazer com que a água volte para o seu lugar. Isso chama-se o quê? Osmose reversa ou osmose inversa, como está escrito aqui. Entendeu? Então, aí uma das ideias de se fazer, né, água potável a partir da água do mar é você fazer a osmose reversa desta água. E existe um aparelhinho para isso, um aparelhinho de osmose reversa. Mas, quer dizer que quando a água potável do mundo aí, né, acabar, então é só pegar a água do mar, né? Pois bem, é caro esse aparelho, viu, meu amigo? Não é tão simples assim como o Natal. Então, não vamos pensar nisso. E a demanda? Quanto litro de água você tem que tomar? E não é só água não, né? Tem um suco, tem outras bebidas que você usa água, alimento. Meu amigo, não é fácil não, tá bom? Então tira da cabeça essa ideia. Temos que ver uma tecnologia mais em conta. Olha só, uma curiosidade boa aqui, ó. O que acontece com a célula dentro de determinada solução? Ah, essa é legal, ó. Perceba que o amarelinho é água e o cinzinha é soluto. Então você tem aí soluto fora, soluto dentro, numa quantidade devidamente igual, equilibrada. Então é o que eu chamo de solução isotônica. Numa solução isotônica, a concentração de sal fora é relativamente igual a dentro da célula. Então, tá ligado que a célula, numa solução isotônica, portanto, ela fica de boa, certo? Eu não tenho transporte de água para fora nem para dentro. Agora, a célula, no ambiente hipotônico, ou seja, o ambiente externo aqui, ó, da célula, tem pouco soluto comparado com o interior da célula. Sendo assim, a água vai querer fazer o quê? Passar pela membrana e ó, entrar na célula. Olha o que aconteceu com o tamanho da célula. Aumentou. Uma célula no ambiente hipertônico. Hipertônico, ou seja, tem bastante sal na parte externa. Então a água que está dentro da célula vai querer sair da célula. Certo? Então, nós temos aí uma questão de desequilíbrio de concentração de soluto de um ambiente para outro, certo? Então, olha só mais uns exemplos aqui, ó. No caso do fenômeno da osmose, as moléculas de água que estão aqui, ó, em maior quantidade, vão fazer o quê? Ah, vão para o outro lado. Eu vou para o lado onde tiver soluto para dissolver. Não importa se é dentro ou fora da célula, certo? Se onde está, com relação à célula, hein? Se a célula está no lugar onde tem menos soluto do que no interior dela, então a solução onde a célula está é hipotônica em relação a ela. Caso contrário, tiver mais soluto dissolvido fora da célula do que no interior da célula, está num ambiente hipertônico. Dá um exemplo aí, tio Franklin. Tá bom, toma aí, ó. Estamos aí com uma cenoura que vai ser colocada numa salmoura, ou seja, água com sal. Então, antes da salmoura, no início que eu coloquei a cenoura na salmoura, tá bonitinha, mas que com o tempo vai fazer o quê? Vai murchar. Por quê? Esse ambiente aqui está hipertônico. Maravilha? Hipertônico. E agora, a água que está aqui dentro vai lá para fora, murchou. Ponto. Olha a ameixa. A ameixa aqui, ó, antes e a ameixa depois. Depois do quê? De ser colocada e deixada na água pura. A ameixa é bastante doce, né? Tem bastante sais dentro. Então a água faz o quê? Opa, eu vou para dentro da ameixa para dissolver essas coisas que estão dentro dela. E ela vai inchar.
Logo, esse ambiente aqui está hipotônico. Pronto. Quando você quer repor os sais que são perdidos pelo suor, pela transpiração, você toma o quê? Um isotônico. Isotônico. Então as suas células não vão nem murchar e não vão nem inchar em função da diferença aí da concentração de sais, tá bom? Da bebida que você está tomando com o teu plasma. Essa é a jogada. Bom demais, né? Então tá aí. Então a cenoura é colocada na salmoura, a salmoura é mais concentrada, vai acabar murchando, e a ameixa seca colocada na água pura, está menos concentrada, vai acabar inchando. Outras situações cotidianas, hein? Em verduras cruas com sal, as células perdem água mais rapidamente, murchando com o tempo. Você se lembra deste slide numa aula anterior? Justamente, está acontecendo aqui o fenômeno da osmose. A água está saindo saindo das células da alface e aí vai dissolver o sal que está lá fora, murcha a alface. Olha aqui a jogada do sal sendo retirado da água do mar. Olha as possibilidades, né? Aquecendo a água do mar e condensando-a, ou seja, fazendo uma destilação. Essas são as opções. E uma outra situação, você promover o quê? A osmose reversa. Você ter um filtro capaz de segurar o sal, e aí você tem aqui a pressão sendo feita para promover a osmose reversa e ter uma água sem o sal. O sal vai ficando aqui, ó, cada vez mais concentrado. E aqui a água é cada vez menos concentrada de sal. Tranquilo? Show de bola! Então é isso, minha gente. Finalizamos aí a saga das propriedades coligativas, começo, meio e fim. E agora é só você aprofundar e partir ainda aí para o próximo módulo dos nossos estudos. Ok? No mais, satisfação enorme para lá, inenarrável. Beijo muito grande. Parte lá para a próxima aula e motiva que a vaga vem!